capítulo 33, em 2 Crônicas, versículo 18. Quem achou, diga amém. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes, algumas traduções está profetas, que também era a mesma função, que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao Senhor, ao Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. Amém? Pode se sentar. Gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta nesse texto da palavra do Senhor. Gostaria de destacar algumas coisas importantes da vida desse homem, chamado Manassés. O seu nome significa esquecimento. E diante dessa proposta que a Bíblia nos mostra a respeito de Manassés, ele vai viver um período muito crítico, depois ele vai alcançar a redenção. Então, há no mínimo 3 coisas que eu quero destacar, basicamente, na vida de Manassés, que é o declínio moral e espiritual, primeiro ponto. O segundo ponto, as consequências do declínio moral e espiritual. E, em terceiro lugar, o arrependimento e a sua restauração. Então, o primeiro ponto, nós vamos falar sobre o declínio moral e espiritual de Manassés. No segundo ponto, nós vamos falar sobre as consequências que ele viveu. E no terceiro ponto, para finalizar rapidamente, nós vamos falar sobre o arrependimento e a sua restauração. Ele vem de uma linhagem abençoada, no capítulo 32, capítulo 31, voltando atrás, você vai observar que ele vem de um homem que temia a Deus, de um homem que buscou a Deus, e uma das coisas mais célebres que se destaca da vida desse homem chamado Ezequias, que era o seu pai, era no tempo que o profeta Isaías entra no palácio, chega para ele e diz que ele deveria colocar a casa em ordem, que ele iria morrer e não iria viver. Então, antes do profeta sair do pátio, ele vira o rosto para a parede e começa a orar e falar do depósito que ele tinha com o Senhor. E antes do profeta sair, ele dá a meia volta e volta para profetizar a Ezequias mais 15 anos de vida. E um dos sinais que Deus dá, o relógio de Acaz, ele retrocede 10 graus. Ele volta atrás. Então você vai perceber que Deus marca a história deste homem. E diante disso, devido o seu pai temer ao Senhor, ele não vai seguir os conselhos, ele não vai seguir o que o seu pai fez. Por isso que não existe essa tese que muitos dizem, filho de peixinho, peixinho é. Você não é o que o seu pai é, você não é o que sua mãe é, você é aquilo que você escolhe. Você é fruto das suas escolhas. Você não é porque o seu pai é, ou porque a sua mãe foi, ou porque o seu pai foi, ou alguém que te criou foi. Você é fruto daquilo que você escolhe. Resultado, você vai perceber que na sociedade, muitas pessoas que viveram em situações de dificuldade, escolheram o caminho da escola, da faculdade, dos estudos. Em contraproposta, outros se envolveram
na criminalidade, nas drogas e em muitas coisas ruins. Então as consequências são minhas, as minhas escolhas são minhas. Por mais que os pais eles deixam um legado que pode ser bom ou pode ser ruim, a escolha pessoal é de cada ser humano em decidir qual caminho que ele vai trilhar. Então, quando ele olha para o passado, ele vê que o seu pai temeu ao Senhor, Deus dá mais 15 anos de vida, e ele faz disso como se fosse uma coisa insignificante, um conselho para ele que não tinha valia nenhuma. E observe no versículo 1, você que está com sua Bíblia aberta, ele vai reinar. Esse homem, ele tem 12 anos de idade, com 12 anos de idade, ele começa a reinar, e 55 anos, ele vai reinar sobre Jerusalém. Se você puder grifar essa palavra Jerusalém, Jerusalém significa lugar de paz. Então perceba que o ambiente era propício para ele viver tempos de paz, tempos de tranquilidade, tempos de calmaria. Por quê? Porque os planos de Deus para o homem não são planos ruins. Os planos de Deus para qualquer ser humano que exista ou existiu nessa sociedade, não é para que ele vivesse ou viva nesse tempo presente coisas ruins. Pelo contrário, o plano de Deus para o homem é caminhos bons, é caminhos que geram felicidade, não só terrenamente, mas futuramente, espiritualmente falando, nas promessas de Deus. Então, por isso que o proverbista ele foi tão sucinto em dizer algo muito fantástico. Há caminho que para o homem parece ser bom, até aí está tudo bem, mas aí ele coloca o porém, o fim deles são de morte. Na concepção, o homem leva o caminho que ele acha ser melhor para ele, e existe uma grande preocupação nessa questão de quando a pessoa leva a sua vida do seu jeito. Você já viu alguém dizer, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender, não tenho satisfação a ninguém? Só que cada ser humano que existe ou existiu nessa terra, ele vai dar conta da sua vida a Deus. A Bíblia diz, o Espírito, o pó volte ao pó de onde veio, e o Espírito volte a Deus, a quem o deu. A Bíblia também diz que morrendo, segue-se o juízo. Então, existirá uma sentença final dada por Deus. E nesse dia não vai ser de misericórdia, nesse dia não vai ser de compaixão, nesse dia ele vai ser como juiz. Então você vai perceber que as consequências de uma vida longe de Deus, uma vida ao bel prazer, longe dos propósitos do Senhor, vai trazer consequências futuramente. Então é uma preocupação. Só que o cenário que Manassés está vivendo, ele vai transformar o ambiente que era para ser de paz em um lugar de desgraça. A palavra desgraça, para você que não sabe, significa sem graça. Ou seja, o favor de Deus. Graça significa favor imerecido de Deus. Efésios capítulo 2, você vai ler a partir do verso 1. Pela graça sois salvos. Ou seja, não era merecimento nosso, mas Jesus veio, morreu e ressuscitou por mim e por você, e através disso ele nos deu o favor de sermos alcançados pela graça. Colossenses 1:13, ele transportou das trevas aquele que pelo seu amor foi resgatado e trouxe para a luz. Então você vai perceber que Manassés ele pega o cenário que era para ele viver de paz e transforma em um lugar de perturbação. Por quê? Quando eu ando fora dos padrões que Deus estabeleceu, eu vou colher os frutos da desobediência. Quando eu vivo a desobediência, a Bíblia diz, aonde você pisar, a terra vai ser abençoada. O lugar onde você chegar, a terra vai ser próspera, abençoada. Só que existe uma condição. Se eu não obedeço, se eu não cumpro o que Deus me ordena, qualquer terra que eu pise ou faça dela minha moradia, vai se tornar uma terra infrutífera. Capítulo 26 em Gênesis, você vai perceber que havia fome em Gerar. E essa fome se instalou ao ponto das pessoas começarem a mudar da cidade de Gerar. Só que no contexto, Deus então fala com Isaac.
E Deus diz para Isaac: Isaac, fica na terra, porque nessa terra eu vou te abençoar. Ele dá ouvido à voz de Deus e obedece, coloca no coração. Quando ele coloca no coração, a Bíblia diz que a terra que não produzia nada, a terra que era escassa, a terra que era terrível de ser produtível, a Bíblia diz que naquele mesmo ano a terra começou a dar seus frutos. Por quê? A obediência a Deus gera honra. A obediência a Deus faz você chegar em qualquer terra, em qualquer lugar, e esse lugar que pode ser de desolação, de terra seca, árida, Deus faz frutificar, Deus faz prosperar, porque você está andando na obediência. Lembra de Abraão? Abraão sai da terra dele, da terra do seu pai, e vai para onde Deus manda. Quando ele sai, a Bíblia descreve que Abraão começa a prosperar. Aonde ele chega, Deus faz ele prosperar. Porque a obediência faz o ambiente que você está ser próspero. Só que o ambiente era para ser próspero na vida de Manassés. E Manassés, ele rejeita tudo de Deus para a vida dele. Ele joga tudo para fora. Como se diz, não preciso de Deus. Eu sou autossuficiente. O ego de Manassés, ele se sobressai à vontade de Deus na vida dele. E quando ele se deixa o ego se aflorar, do versículo 2 até o versículo 10, o declínio moral e espiritual de Manassés vai acontecer. Você que está com sua Bíblia aberta, olha para você ver o resultado de tudo que ele rejeitou. Verso 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 3: tornou a edificar altos que Ezequias seu pai havia derrubado, levantou altares aos Balins e fez postes ídolos. Mais uma ação: prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Verso 4: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Verso 5: também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Verso 6, mais uma ação: queimou seus filhos como oferta no vale de Inom. Inom significa lamentação. Então ele vai praticar o que na mitologia grega era feito, o sacrifício de corpo humano, de pessoas humanas, em troca de algo que eles acreditavam ou criam que era de um Deus que poderia lhes abençoar. Então olha aí, ele vai se afundando. Mais um detalhe, no verso 6: adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, ou seja, que fazia adivinhações, que fazia predições, a necromancia, pessoas que consultam essas coisas, que ferem os princípios bíblicos, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. Mais um detalhe: prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. E mais um detalhe agravante, para provocar a ira do Senhor. No verso 7, ele vai fazer mais uma ação. Ele só vai descendo moralmente e espiritualmente. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. No verso 9, Manassés, ele não contente com o que ele fazia por si só, ele vai inflamar o povo. Fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém. Mais um detalhe: fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído, que diante dos filhos de Israel tinha feito. Quando ele faz todas essas coisas, o verso 10
e aí é o checkmate de toda a história. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Gálatas capítulo 6, se você quiser grifar na sua Bíblia, é um texto bastante conhecido. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Capítulo 6, versículo de número 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então Manassés, ele está zombando de Deus, provocando Deus. E quando ele provoca, a ira de Deus se acende contra ele. E no segundo ponto, ele vai colher as consequências de tudo que ele semeou, de tudo que ele plantou. No verso de número 11, vem a consequência. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés, com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Então tira ele do cenário de paz que era para ele viver, mas pelo seu fruto, pela sua semeadura, melhor dizendo, ele vai colher o fruto da injustiça. E ele desconfigura tudo, e agora aquele que era para ser livre, ele se torna escravo. Aquele que era para governar, ele agora está sendo sujeito às vontades do rei da Síria e se curva diante da Babilônia, que é uma tipologia de Satanás e o seu governo. Assim é o homem sem Deus. Deus escolhe ele para ser filho, mas ele prefere ser criatura. E tem muita gente achando que todo mundo é filho de Deus, e é uma coisa que não é. Só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só se torna filho aquele que entende que Deus é o Pai. Mas para que Deus seja o Pai, eu tenho que confessar o Filho, porque se o Filho morreu, eu tenho acesso ao Pai. O Filho que liga a minha vida a Deus. Por isso que Paulo vai dizer, existe um mediador, ou seja, a ponte estava quebrada, que ligava Deus ao homem. Então Jesus veio, João 3,16, e quando ele vem, ele se torna o elo. E se Jesus não vem, não tem a aliança restaurada. E se a aliança não é restaurada, eu não consigo ouvir Deus e não consigo ter comunhão com Deus. E você vai perceber que Manassés, ele rompe todo o ciclo que Deus estabeleceu para ele. Ele troca a bênção de ser filho de Deus para se tornar criatura. E quantas pessoas nesse mundo atual trocam Deus, trocam a herança de ser filhos de Deus, de serem filhas de Deus, por se tornar criaturas. Eles se desconfiguram, e nessa desconfiguração você vai perceber que muitas pessoas fazem como o filho pródigo. O filho pródigo é uma tipologia de alguém que conhece Deus, de alguém que sabe de Deus, mas ele acha que ele não precisa de Deus. Então ele vai ostentar a sua vida no mundo, ele vai achar que a vida no mundo é boa, ele vai achar que a farra no mundo é boa, ele vai achar que o mundo é a melhor coisa que se tem. Mas quando você não tem dinheiro, quando você não tem poder aquisitivo, quando você não tem status, quando você não tem posição, quando você está na lona, quando você está na miséria, aí você vai entender que você sem Deus não é nada. Nós sem Deus não somos nada. O filho pródigo, ele cai em si. Enquanto ele tinha tudo o que ele tinha financeiramente falando de dinheiro, ele tinha amigos. É mais ou menos o parâmetro ou a comparação, o paradoxo do mundo atual. Se você quer ter muitos amigos, entre aspas, tenha dinheiro, tenha fama, tenha status, tenha posição, seja famoso nas redes sociais, e nisso você vai ter amigos, entre aspas. Mas quando você está na miséria, quando você estiver na lona, você vai conhecer que na verdade você não tinha amigos, você tinha pessoas que só usufruíam daquilo que você tinha. E o filho pródigo, ele cai nesse lamaçal,
que eu comparo a uma areia movediça. A areia movediça, para quem já viu, já estudou, já soube sobre a história, quanto mais a pessoa tenta sair dessa lama, mais ela se afunda. O filho pródigo, ele vai fazendo isso, ele se afunda, e então ele cai na consciência, e ele lembra do seu pai, porque enquanto ele estava na casa do seu pai, ele não passava por nada disso. Enquanto ele estava na casa do seu pai, ele era filho e não criatura. Ele não tinha desejos de comer as bolotas dos porcos, as lavagens que os porcos comiam, porque Satanás, ele tira a mentalidade de filho e te faz, ou nos faz ser capacho dele, sermos pessoas desconfiguradas. Ele tem a personalidade de rei, mas a sua mentalidade é de criatura, é de alguém que vive longe de Deus, no lamaçal da imundícia. E ele cai em si. Quando ele cai em si, ele vê que ele era filho e que ele tinha a identidade de filho, e pelos prazeres, pelos desejos, foi-lhe tirado. Mas só que ele arrepende e alcança a misericórdia, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto nós temos vida, temos esperança de mudar o nosso futuro, porque morreu, segue-se o juízo. Só que Manassés, ele está totalmente desconfigurado. Ele troca a mesa pelas migalhas, ele troca o pão pelas migalhas. Em contrapartida, no capítulo 15, em Mateus, existe uma mulher com uma fé extraordinária, a mulher cananeia. Ela chega diante de Jesus. Quando ela chega na sua humildade, ela reconhece que a mesa não é privilégio de alguns, mas de todos aqueles que entendem que podem ser filhos, se eles reconhecerem Jesus como Senhor. Aí ela diz: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela quer passar para Jesus? Eu sei que as migalhas caem, mas eu sei que o Senhor não veio para os sãos, tu veio para os doentes, e eu sou doente, a minha casa é doente, e eu quero ser curada, a minha família precisa ser curada, então me permita assentar nessa mesa, porque de migalha já me basta o mundo, e eu quero mudança de vida. Aí Jesus disse: grande é a tua fé, mulher, seja feita para como tu desejas. Ou seja, entre para a mesa e desfrute desse pão. Só que Manassés, ele cai na Babilônia, se torna escravo, e a consequência de Satanás é te dar com uma mão e tomar com as duas. Pelo contrário, é Deus. Deus te dá e não toma, porque a Bíblia diz: as bênçãos de Deus, elas vão enriquecer, multiplicar, e não vão trazer dores. Satanás te dá e toma, Satanás dá e toma, Deus dá e multiplica, Deus dá e prospera, Deus dá e aumenta. Por isso que a Bíblia diz, Jó vai dizer, eu gosto muito desse versículo, Jó capítulo de número 8, se você quiser grifar em sua Bíblia, Jó capítulo de número 8, versículo de número 7, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira. Todas as pessoas que viveram uma vida com Deus, você pode pegar, estude a Bíblia, começaram pequenas, mas terminaram grandes. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, são coisas grandes, firmes, ocultas, que ainda não sabes. O seu sonho pode ser pequeno, a sua chamada pode começar pequena, mas ela nunca vai terminar pequena, ela sempre crescerá, ela sempre aumentará, porque Deus é um Deus de coisas grandes. Só que Manassés, ele vive as consequências. E para finalizar agora, eu quero falar do arrependimento e da sua restauração. Quando ele cai em si, quando ele vê que o que ele semeou, ele está colhendo,
que o que ele plantou, ele está colhendo, e ele vê que a vida sem Deus não dá nada, que a vida sem Deus é só derrotas, é só tristezas, é só angústias, é só aflições, é só decepções. Então, quando o homem cai no estado mais crítico, que é a miséria, humanamente falando, ele vai entender que sem Deus nada ele pode, que sem Deus, que é o autor de sua vida, ele não pode viver. Aí por isso que ele se arrepende, por isso que ele aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, e a partir daquele momento ele diz: eu vou viver a minha vida, como Paulo, agora estou crucificado, Cristo vive em mim, ninguém mais me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo? O que eu vivi no passado não se compara ao que eu vivo agora. É melhor uma vida com Ele do que uma vida sem Ele. E no terceiro ponto, para nós finalizarmos, do versículo 12 ao versículo 20, ele vai se arrepender, e nesse arrependimento Deus vai trazer a sua restauração. Verso de número 12. Ele angustiado. Então veja que o estado dele é deplorável. Ele está angustiado. Outro detalhe: suplicou deveras ao Senhor, ou seja, começou a se derramar diante do Senhor. Suas súplicas eram orações contidas de lágrimas. Mais uma ação, no verso 12, na parte C do versículo: muito se humilhou perante o Senhor, o Deus de seus pais. No verso de número 13, ele continua intensificando o seu estado de opróbrio, de miserabilidade, de alguém que reconhece que ele não é nada sem Deus. No 13, ele fez uma oração. E ele continua no verso 13: Deus se tornou favorável para com ele. Por quê? Porque todo aquele que se achega a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. O homem pode ser o mais miserável, a sociedade pode achar ele o mais desprezível e indigno, mas se ele se arrepender, ele vai alcançar o favor de Deus. Por isso que você não pode descrer de ninguém dessa terra. Por isso que nós não podemos achar ninguém indigno de ser acessível a Deus. Porque se Deus nos libertou, se Deus nos alcançou, Ele pode alcançar as pessoas que estão na nossa volta. Ele pode alcançar as pessoas que você convive. Isso aqui é um alento para a nossa alma. Se Deus te transformou, se Deus te mudou, Ele pode mudar alguém da sua casa, Ele pode mudar alguém da sua família, Ele pode mudar pessoas que você convive. Ainda que o mundo diga, não é digno, não merecem, não podem, mas pouco importa. O importante é o que Deus quer. E para muitos, Manassés não merecia, porque ele zomba de Deus. Ele provoca a ira de Deus, mas Deus leva ele lá no mais fundo do poço para ele entender que sem Deus ele não é nada. Nabucodonosor, Herodes, melhor dizendo, por que Herodes morreu? Morreu com medo de bicho, porque não deu glória a Deus. Ele achava o prepotente, ele achava o poderoso, porque o seu reino era tremendo, gigantesco, mas porque ele não deu glórias a Deus, ele morreu com medo de bicho. E quantos homens que se passaram neste mundo, e que porque não reconheceram Jesus como o Senhor de sua vida, viveram e pereceram uma vida sem Deus. Por isso que em Filipenses, no capítulo de número 2, todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus. Todos, não importa se tem poder, não importa se tem status, não importa se tem dinheiro, isso para Jesus é nada. Filipenses, aleluias, capítulo 2, versículo de número 7. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de Comunidade Hebron, está acima de Washington, está acima de qualquer pastor, apóstolo, bispo, seja lá o que for, profeta. A Bíblia diz: presidente, posições, poderes, autoridades, Jesus está acima de todos. Oh, glória a Deus! Se você não consegue entender a profundidade do Deus que nós servimos, olha aqui, pelo que Deus também lhe deu um nome sobre todo nome, que está acima de todo nome. Pensa no nome mais poderoso aí, pensa no nome mais famoso que você conhece e que você queria. Pessoas que têm riqueza, Bill Gates, muitas outras pessoas, o dono do Facebook, pessoas milionárias, são nada diante de Jesus. Os poderes, a China com o seu poder, os Estados Unidos com o seu poder bélico, não se compara ao nome de Jesus. Eu estou falando só do nome. Agora imagina do poder do nome. Se o nome é poderoso, imagina as ações do nome. Se o nome é poderoso, imagina o dono do nome. Quando você invoca o nome de Jesus, Satanás tem que recuar. Quando você invoca o nome de Jesus, Satanás tem que bater em retirada, porque diante do nome de Jesus, os que estão nos céus, os que estão na terra, os que estão debaixo da terra, tem que se curvar. Se só de você chamar filho de Davi, tem compaixão de mim, ele para e te escuta. Agora imagina você tendo intimidade com ele. Agora imagina você sentindo a presença dele na sua vida. Isso é poderoso. Deus lhe deu um nome, porque o nome de Jesus é poderoso. E Manassés, com toda a sua prepotência, tem que se curvar. Ninguém vai passar ileso. As pessoas que zombam de Deus, as pessoas que caçoam do nome de Deus, de Jesus. Você viu aí no carnaval a festa da carnalidade, da zombaria explícita. O movimento LGBT, os ativistas que zombam da fé e de Jesus, um dia prestarão conta, porque de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém se escarnece. Lembra do Titanic? Falavam que ninguém, nem Deus afundava, só bastou um iceberg para bater e morrer, mas Deus tem que deixar alguém para contar, para ser testemunho. Meu irmão, tudo que está acontecendo no mundo é o reflexo da zombaria dos homens. Tudo que está acontecendo é daqueles que zombam e acham que Deus não está vendo, acha que Deus está inerte, acha que Deus é um Deus fictício, acha que é simplesmente criação do homem, uma mitologia. Mas Deus é verdadeiro. E Manassés vai experimentar, porque ele chega na miséria, ele vai se encurvar, e o favor de Deus alcança Manassés. E no verso 13 Deus continua: atendeu-lhe a súplica. Pode ser o mais miserável, pode ser a pessoa mais desprezível, se ela clamar a Deus, reconhecendo a sua insignificância, ela vai ser atendida por Deus. Quantas das vezes muitos de nós achamos indignos de sermos ou de estarmos, mas é desse jeito mesmo. Não merecemos, mas Ele nos escolheu. Não éramos capazes, mas Ele nos capacitou. Não conseguiríamos com a nossa mentalidade, com a nossa intelectualidade, mas Ele nos escolheu. Então nós temos que glorificá-lo. E Deus
atendeu a súplica de Manassés, e não só atendeu, olha o que diz a parte D do versículo 13: fez voltar para Jerusalém. Oh, glórias a Deus. Porque do lugar que ele saiu, Deus vai restaurar ele para viver lá. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de bondade. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de morte. Então Deus pega ele, tira ele da Babilônia, tira ele da escravidão e diz: agora eu vou te levar para onde você nunca deveria ter saído. Quantos saíram da presença? Mas Deus permitiu certas ações e Deus fez voltar para Jerusalém novamente. E glórias a Deus porque Ele te fez voltar. Glórias a Deus porque Ele nos fez voltar. Porque se não fosse Deus, já estávamos perdidos. Mas Ele nos fez voltar para Jerusalém, o lugar de paz, o lugar da habitação, o lugar dos filhos e das filhas de Deus. E Deus não só fez ele voltar, como também o versículo diz: ao seu reino. Mais um detalhe: ao seu reino. Ele não vai para um povo desconhecido, ele não vai para um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, ele vai para o reino de Deus. E não há coisa melhor do que servir o reino de Deus. Jesus, antes de ir para o Getsêmani, prestes a morrer, ele vai fazer uma das orações mais belas do Novo Testamento, João capítulo 17. Não os peço que lhes tire do mundo, mas que lhes ajude no mundo, e que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. O que nós precisamos entender? Que nessa terra existem diversas denominações, mas o reino é um só. No céu não existe departamento A, não existe departamento B, não existe departamento C, de denominação tal, de denominação A, X e Y. Não, nos céus existe o reino de Deus, o povo de Deus lavado e remido pelo sangue de Jesus. Fez ele voltar. Quando fez ele voltar, a parte E do versículo 13: reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluia. Ele reconhece. Quem provocava a ira de Deus, agora reconhece que não há outro Deus além do Deus de Israel. Não há outro Deus. Lembra do sacrifício, do desafio de Elias com os 850 profetas no monte? Quando ele chega lá, os profetas, eles fazem os sacrifícios e não há respondidos, eles não são correspondidos. Mas agora, quando ele prepara, ele limpa o altar, ele faz tudo como Deus ordena, ele pede Deus para descer fogo do céu. Deus faz descer fogo do céu, e aqueles 850 profetas incrédulos dobram os joelhos e diz: só o Senhor é Deus. Não há Deus como Deus de Elias. Porque todo joelho se dobra. Ele reconhece. Quando ele reconhece, versículo 14: depois disso, edificou um muro. Tem que ter um muro. Tem que ter um muro que te diferencia do mundo. Você tem que saber aonde é o seu limite. Porque hoje o ecumenismo quer fazer o quê? Todas as religiões levam a Deus. Isso é a maior mentira deslavada. O único caminho que nos leva a Deus se chama Jesus. Não é denominação, não é religião, é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, singular, a vida, singular. Pronto, é Ele que é o caminho. E nesse momento, ele reconhece que o Senhor é Deus, e ele edifica um muro na cidade, quando ele coloca limites, para que não saísse de onde
ele deveria ficar? Nós temos que entender que existe um limite nessa terra, aonde nós devemos viver, longe das coisas que nos afastam de Deus, das coisas que nos tiram de Deus. Nós precisamos fazer um muro. Esse muro tem que ser construído. O que quer dizer o muro? Brecha sendo tapado. Em Ezequiel, Deus vai olhar para a nação e diz: procurei dentre deles um homem que estivesse na brecha, que tapasse as brechas, mas não achei nenhum, porque não tinha muro. E se não tem muro, não tem proteção. Se não tem proteção, você recebe alvos e dardos do inimigo com facilidade. Você vai ser um alvo fácil. O muro é a minha proteção, o muro é a sua proteção. Que muro é esse? É a palavra de Deus. Que muro é esse? É a fé em Deus. Se eu tenho fé em Deus, eu me torno inabalável. Então ela me cerca. Por isso que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. O próprio salmista vai dizer: uns se curvam, outros caem, mas quem tem um muro, fica de pé. Aí diz o texto, que ele faz o muro. Depois que ele faz o muro, no versículo de número 14, a última parte do versículo: por chefes militares em todas as cidades fortificadas, que quer dizer sentinelas, vigilância, 24 horas. Jesus falou assim, ó: vigiai e orai, para que não caís em tentação. Então você tem que estar ligado 24 horas, porque o adversário ele está ao nosso derredor, bramando, rugindo como leão, para nos tragar. Então ele coloca vigilantes, sentinelas, para que quando o inimigo viesse, o sentinela tocasse a buzina e alertasse todo o exército, despertasse e ficasse preparado para a batalha. Crente não pode ficar despreparado. Você já viu aquele crente que fica catando borboleta? Ele está na guerra, mas ele acha que ele está a passeio. Ele está no campo de batalha, mas ele acha que Deus chamou ele para ficar passeando. E Deus não chamou ninguém para passear. Deus chamou crente para guerrear. Você está numa guerra, meu irmão. Quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você comprou uma guerra com Satanás e os seus demônios. Mas não é para você temer, não. É para você ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão, que há uma recompensa. 1 Coríntios 15, 58. Então você não tem que ter medo. A guerra é travada, o inimigo vem todo dia, mas maior é Deus que está conosco. E não há o que temer. Ele virá por um caminho, mas por 7 ele vai bater em retirada. Por quê? Porque você está ligado, você está conectado no céu, você não vai dar vazão para o inimigo vir e fazer arruaça. Então tem que ter vigilância, está ligado, você está numa guerra. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Você está numa guerra e Satanás quer fazer você uma pessoa displicente, achar que você não está em uma guerra, achar que você está na terra sem propósito. Por isso que você vê muitos fracos e doentes, porque acha que a vida com Deus é um hobby. Não é um hobby, é sacrifício vivo, todo dia, luta constante, mas sabendo que Deus nos dá a vitória. Então você tem que colocar na sua mente nessa noite que você está numa luta travada e Satanás não quer deixar você chegar aonde Deus estabeleceu, que é na coroa da vida eterna. Você alcançar a coroa da vida eterna, ele quer te tomar. E Manassés ele faz chefes, ele coloca vigilantes. No versículo 15, olha o que diz o texto: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Aquilo que eu me apego mais do que a Deus se torna um ídolo.
aquilo que me impede de adorar a Deus se torna um ídolo. Aquilo que me impede de cultuar a Deus se torna uma estátua de fundição para a minha vida. Tem pessoas que colocam o seu trabalho como impedimento para adorar a Deus. É um ídolo. Tem pessoas que colocam o filho como impedimento para adorar a Deus. É uma estátua que precisa ter tirada. Tem pessoas que colocam tantas coisas, dinheiro, poder, fama, como impedimento para adorar a Deus. Na verdade são os ídolos, os balins que eles têm. E se não tira os balins, Deus não opera. Aí ele faz o quê? Ele vai lá na casa do Senhor, onde ele tinha colocado os postes ídolos, e arranca todos eles. Isso aí não é Deus que faz, não, é nós que fazemos. Você sabe o que é impedimento para você adorar a Deus. Você sabe o que é empecilho para você ter uma intimidade mais profunda com Deus. Você sabe daquilo que te impede de ser mais profundo com Deus, daquilo que te faz buscar Deus. Você sabe, e você que tem que tirar, não é Deus que vai te tirar. Ele colocou, ele que tira. O que é de Deus, Deus faz a sua parte. Mas o que é do homem, homem que tem que fazer. E quando ele tira, a Bíblia diz: como também os altares que edificou no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e lançou-os fora da cidade. Não pode ter dubiedade, não pode ter mistura. O que é de Deus é de Deus, o que é do mundo é do mundo. Tem que ter separação. Se você quer ter uma vida com Deus, tem que ter mudança. Se você quer ter um relacionamento com Deus, tem que ter mudança de vida. As pessoas têm que ver que a sua vida foi mudada, porque se as pessoas não verem mudança na sua vida, elas não crerão. Elas só vão crer porque viram mudança na vida de alguém. Deus transformando, Deus libertando. Então ele tira. No verso 16, ele restaurou o altar do Senhor. E nesses últimos dias, é necessário fazer como Manassés, restaurar o altar do Senhor. O que quer dizer? É entender que Deus é o centro da nossa vida. Deus é o centro. E se Deus é o centro, eu não posso barganhar, colocar Deus em parâmetros iguais ao que eu penso que pode ser comparado. Deus é incomparável. O altar de Deus tem que estar acima de todos. O primeiro mandamento é esse: amar a Deus acima de qualquer coisa. Deus tem que ser amado acima de qualquer coisa. Ele restaura o altar como quem diz: agora eu amo a Deus acima de qualquer coisa. Depois que ele faz o altar restaurado, a parte B do versículo 16: sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças. Outro detalhe: tem que ter sacrifício. Você já sacrificou Deus hoje? O que é sacrificar Deus? O seu louvor, a sua glorificação a Ele. Você já agradeceu a Deus por você estar vivo nessa noite? Você já agradeceu por você estar de pé, por você estar respirando? Quantas pessoas morreram hoje? Quantas pessoas estão acamadas, enfermas, com estados críticos, prestes à morte? Você está respirando, você está com saúde, você saiu da sua casa, chegou até na casa do Senhor, sem nenhum mal te acontecer. Você tem muito mais motivo para agradecer do que murmurar. E ele então faz sacrifícios. Quando ele faz sacrifício, ele põe uma ordem, na parte C do versículo: ordenou a Judá que viesse ao Senhor, Deus de Israel. Porque agora ele vai usar a autoridade que Deus deu ele, para que através do que ele professa como fé, as pessoas creiam no Deus de Israel. Se coloca de pé. Ele alcançou arrependimento e restauração,
porque Ele fez coisas que pessoas não queriam fazer. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e refletisse. A vida com Deus, ela é um relacionamento pessoal. Eu não sei de como é a sua vida com Deus. Você que sabe do seu relacionamento. Você sabe se você está em falta ou se você está em dia com Deus. Você sabe como anda a sua comunhão, como anda o seu comprometimento, como anda o seu relacionamento com Ele. Então eu gostaria que você fizesse uma autoanálise de si. Mas essa autoanálise não é para te julgar, não é para te condenar, de maneira nenhuma. É para você entender que precisamos melhorar todo dia na nossa vida. Se ontem nós buscamos muito, hoje nós temos que buscar muito mais. Se ontem nós adoramos, hoje nós temos que adorar muito mais. Se ontem nós fizemos coisas maravilhosas para Deus, hoje nós precisamos fazer muito mais do que fizemos ontem. E porque Manassés entendeu que uma vida sem Deus não valia nada, ele reconhece, se arrepende. Eu gostaria que você orasse nesse momento. E eu termino dizendo 2 versículos, para você nunca mais esquecer. Enquanto o Espírito de Deus vai ministrando sobre sua vida nesta noite de domingo. Miqueias, capítulo de número 7, versículo 19 e 20. Quem é o Deus? Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E eu concluo dizendo Isaías 43, verso de número 25, para você nunca mais esquecer. Eu mesmo sou eu que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Ore nesse momento. Abra os seus lábios e fale com Deus. É o seu momento. Talvez o mundo te condena, as pessoas te condenam, mas Manassés entendeu que enquanto ele tinha vida, tinha esperança para ele ser restaurado. E ele foi restaurado porque ele arrependeu. E Deus apagou todas aquelas coisas que ele tinha cometido no passado e fez ele uma nova criatura, lhe fez filho do Senhor. Ore nesse momento, ore nesta hora, abra os seus lábios. Talvez você se sente indigno, mas Deus está dizendo: se você entender que a minha misericórdia te alcança, hoje eu apago as tuas transgressões e faço nova todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, teus filhos e filhas, pessoas que nos assistem nesta noite oram, Senhor, são sinceros, porque Tu conheces o interior, Tu conheces os pensamentos, Tu sonda os corações, e nesta noite, Pai, vidas se derramam diante da Tua presença, entendendo que sem Ti nada podem, sem Ti não vale viver, sem Ti não tem significância a vida, não faz sentido, mas, ó Pai, reconhecem que precisam do Senhor, mesmo com as fragilidades, mesmo com os erros. Pai, Deus, o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que alcança, o Senhor é aquele que move no impossível, o Senhor é o Deus
que apaga as transgressões. Como diz a tua palavra, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Pai, o teu Filho Jesus intercede por essa vida que clama agora. Eremai, orevasore calamasi. Alamai, elema, coleva, suricanto, oremai. Elemarabassurimai. Abra sua boca nessa noite. Se você se acha indigno, se você se acha desprezível, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Ele morreu, Ele ressuscitou por mim, por você, e tem um plano na tua vida. Ore nessa noite. Elemarabassurimai. Ore nessa noite, porque o Espírito de Deus está aqui. Ore nesta noite, porque a graça do Calvário está aqui nessa noite. Ore neste momento, porque o poder do sangue de Jesus te liberta da lei, do pecado e da morte. Você é livre. 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 Ele é marabassuribar. Ele é calabasuri, calabacire, calamaia. Você é livre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Receba o poder do sangue de Jesus nessa noite. Receba o poder do sangue do Calvário que verteu na cruz por mim, por você. Condenação de Satanás para Manassés era: você vai morrer nessa situação, você vai morrer nessa miséria, Manassés, você vai morrer escravo na Babilônia, você vai morrer, Manassés, nessa vida de desgraça, de desolação, de problemas, de infelicidade. Mas ele reconheceu que nos céus existe um Pai, autor e consumador da fé, da vida. Ele reconheceu o Deus dos patriarcas, ele reconheceu o Deus do seu pai Ezequias, ele reconheceu o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele reconheceu que eles não eram dignos, mas através da obra redentora eles se tornaram filhos. E clamou, e clamou, e clamou, e clamou, e clamou, orou, prostrou, se humilhou. Fale com ele, porque ele vai te atender. O favor de Deus vai te alcançar nessa noite. O homem pode cruzar os braços, a sociedade pode virar as costas, mas existe um Deus que não te abandona. Existe um Deus que te enxerga. Existe um Deus que olha para você. Existe um Deus no alto dos céus que te diz: eu te amo. Sinta o amor de Jesus dessa noite. Sinta o amor de Jesus. Você não está sozinho. É mentira que você é um plano errado dos seus pais. É mentira que você nasceu para dar errado. É mentira que você é um zero à esquerda. Não, não, não. Você foi comprado. Você foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele te ama. Ele é maravilhoso. Ele é calavaço. Pai, manifesta o seu amor sobre essas vidas. Abrace vidas aqui. Deus, orema, ele calavaçureba. Pegue em seus braços nessa noite. Porque quando pensamos que estamos fracos, que aí é que estamos fortes. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Ainda que não sabemos orar como nos convém, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo intercede por nós. Talvez pessoas aqui, Senhor, que estão aqui, pessoas que nos assistem,
não conseguem falar palavras bonitas. Pouco importa, Senhor, Tu conheces a sinceridade, ainda que na singela pureza de coração, simples palavras, o Senhor alcança. Trabalhe nessa noite sobre essas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Acolhe aqueles que entendem que não podem viver sem Ti. Abrace aqueles que entendem que não podem viver sem Ti. Já tentaram viver sem o Senhor, já tentaram desfrutar de uma vida sem o Senhor, mas viveram frustrados, decepcionados, ó Deus, e reconhecem que somente Tu és aquele que não nos abandona, aquele que não nos decepciona. Tu és o nosso Deus. Abrace o Teu povo, filhos e filhas que voltam para Jerusalém, homens e mulheres que voltam para o lugar de paz, que viveram em tempos, ó Deus, de turbulências, de lamúrias, de choros, mas hoje o Senhor está fazendo voltar para o lugar de paz, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor estarão conosco todos os dias, e habitaremos na casa do Senhor para sempre, porque é nos Teus braços, na Tua casa, no Teu refúgio, que encontramos abrigo, encontramos paz. Diante das turbulências que o mundo vive, é no Senhor que encontramos paz, é no Senhor que encontramos alegria, é no Senhor que encontramos felicidade. Mude vidas para a Tua glória, em nome de Jesus.